Olá, turminha do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós teremos a nossa aula de matemática. Nós vamos utilizar o nosso livro do EMAI e também o nosso livro de matemática. Mas antes de nós iniciarmos as nossas atividades, é necessário que a gente entenda um pouquinho sobre as diferenças entre figuras geométricas, sólidos geométricos e sobre os poliedros, que é o que nós vamos estar vendo nas nossas atividades de matemática. Então, primeiramente, vamos entender a diferença entre figuras geométricas e sólidos geométricos. As figuras geométricas são aquelas que nós falamos que elas são planas, não tem nada. Por exemplo, o círculo. O círculo ele é uma figura geométrica. O triângulo é uma figura geométrica e o quadrado e o retângulo também são figuras geométricas. Mas nós temos os sólidos geométricos. Sólidos vem de a gente poder pegar, de a gente poder sentir. Então nós chamamos de sólidos geométricos. Por exemplo, se eu mostrar isso aqui para vocês, vocês vão falar para mim: "Ah, é um triângulo". Não, não é um triângulo. Porque ó como eu consigo pegar nele. Ele tem um formato de um sólido geométrico, ele tem um formato de uma pirâmide, olha só. Uma pirâmide com a base triangular que a gente fala. Por exemplo, uma latinha de refrigerante. A latinha de refrigerante, qual que é o formato dela? Aí se eu mostrar aqui, vocês vão falar: ela tem um formato de um círculo. Aqui, sim, a base dela tem um círculo. Se a gente carimbar, vai formar um círculo. Mas o formato da latinha de refrigerante que eu consigo pegar, nós vamos dizer que ela é um cilindro, certo? A cola, por exemplo. A cola também, ó, formato de cilindro, que nós chamamos, certo? Então, é importante que vocês entendam. Agora, nós estamos vendo os sólidos geométricos, não figuras geométricas. Então, sempre que pedirem para vocês classificarem, não é triângulo, não é retângulo, não é quadrado, não é círculo, tá? Nós estamos vendo apenas os sólidos geométricos. Nas primeiras atividades que vocês fizeram na semana passada, nós vimos os sólidos geométricos com formatos circulares, com formatos arredondados. Então, nós vimos lá o cilindro, nós vimos o formato da bola e do planeta Terra, que nós chamamos de esfera. Então, hoje nós vamos ver os sólidos geométricos dos poliedros. Os poliedros são caracterizados por não terem nenhum formato arredondado. Então, eles têm formatos de triângulo, quadrados, retângulos, mas eles não têm nenhum formato de círculo. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, a pirâmide, que foi a que eu mostrei aqui para vocês. Ela é um poliedro. Pode ver, ó, ela não tem formato arredondado, né? Ela tem formato de só triângulos, ó, vários triângulos, certo? De vários lados. Uma caixa de remédio, por exemplo. Ela tem um formato de paralelepípedo, que nós chamamos. Não é um formato de triângulo, tá? Nós chamamos de paralelepípedo. E se vocês observarem, ó, de nenhum lado tem formato redondo, ó. Apenas retângulos. Outra caixa de remédio, caixas de sapato, caixas de sabão em pó. Olha só, aqui nós temos retângulo, retângulo, não tem nenhum formato arredondado. Então, todos esses a gente fala que eles são poliedros. Então, nós temos o cubo, nós temos a pirâmide, nós temos o paralelepípedo e o prisma. Todos eles são poliedros. Qual é a grande questão dos poliedros? Eles têm base. Vou pegar um aqui pra gente usar de exemplo. Vou pegar a caixa de sabão em pó. Então, o formato dela é de paralelepípedo, tá? E aí, qual que é as grandes medidas que a gente tem que prestar atenção aqui? Os poliedros, eles são caracterizados pelas bases. As bases são essas aqui, ó. Superior e inferior. Base. É como ele fica em pé, ó. Base, tá? Então, a base dele, qual que é a base dele? Retangular, ó. Formato de retângulo. Essas são as bases, ó.
no caso da pirâmide também, ó. A base dela já é triangular, que a gente fala, ó. É a base. Nós temos as faces laterais. Então, aqui, ó, lateral, lateral, todas as laterais. Que também são formadas por figuras planas, que aí a gente fala, ó, retângulos, ou então podem ser quadrados, triangulares, certo? Depois nós temos as arestas. O que são as arestas? As arestas são essas linhas aqui, ó, que unem as faces, ó, uma na outra. Essas linhas são chamadas de arestas. E por último, nós temos as vértices. As vértices são essas pontinhas aqui, ó, que ligam as bases, as faces, umas nas outras, ó. Certo? Então, entendendo tudo isso, nós vamos conseguir agora fazer a nossa atividade de matemática. Então, o primeiro livro que a gente vai usar é o do EMAI, tá? Página 71, atividade 13.2. Em objetos com formatos de cilindro, esfera e cone, podemos observar superfícies arredondadas, motivos pelo qual eles são chamados de corpos redondos. No entanto, há construções e objetos que têm todas as superfícies planas. Eles são chamados de poliedros. Observe alguns nas ilustrações abaixo. Então, nós temos um dado, freezer, geladeira, uma caixa de papelão, livros, uma caixa de presente, um prédio, uma caixa de maquiagem e um armário de arquivos. Faça uma lista de características comuns e de diferenças entre os formatos dos objetos e construções representadas nas ilustrações. Então, vocês vão observar quais são os pontos em comum que vocês observam nas imagens. Por exemplo, que eles têm formatos de quadrados, triângulos. E o que vocês observam de diferentes? As espessuras, por exemplo, alguns são mais altos, alguns são mais baixos. E aí vocês vão observar cada figura e tentar encontrar semelhanças e diferenças. Página 72, atividade 13.3. Na ilustração abaixo, você pode observar 4 momentos da desmontagem de uma caixa. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento e quarto momento. A figura que ilustra o quarto momento é chamada de planificação da caixa. O anexo 6 possui 4 moldes. Recorte-os e monte caixinhas com eles. Depois, desenhe aqui como elas ficaram. Depois de responder lá na página 71, vocês foram para a página 72, que eu fiz a leitura aqui com vocês. E lá tá pedindo para vocês destacarem no anexo 6. De que nós temos lá no anexo 6? Nós temos alguns sólidos geométricos. Então, nós vamos ter lá, vocês vão lá no final do livro do EMAI. Então, nós temos todos que tiverem escrito assim, ó, anexo 6. Então, temos o prisma de base triangular. O outro é o paralelepípedo. Aqui, ó, tem como ele vai ficar, ó, o formato, depois que vocês recortarem. E por último, são 3 anexos, tá? Nós temos o prisma de base hexagonal, que é esse aqui, ó. Então, vocês vão destacar lá no anexo de vocês e vão recortar em volta, tá? Ó, tudo aqui em volta, ó. Todas as linhas aqui, ó, ele tá indicando, ó. Só quando tiver, ó, linha reta, que é onde vocês vão recortar, ó. Então, eu vou recortar aqui e vou fazer junto com vocês. Então, ó, recortei o meu prisma. Olha como ele ficou. Só recortei em volta, estão vendo? Ele vai ficar assim, ó. Depois que eu recortar segunda parte, isso vocês vão fazer com todos, tá? Eu vou fazer só um aqui com vocês. Peguei o mais difícil, hein, pra fazer aqui com vocês. Vocês vão dobrar todas essas partes que estão pontilhadas, tá? Vocês vão dobrar pra dentro, ó, pra parte de dentro, ó. Que é a parte onde não tá desenhada. Essa é a parte de dentro, que é toda em branco. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Onde tem todos esses pontinhos aqui, ó, tudo a gente vai dobrar, ó. Então, ó, vou dobrar aqui pra dentro, ó. Vou dobrar aqui pra dentro. Vai ficar assim. E depois vai dobrar assim ainda, ó. Isso em todo ele, ó. Pode passar a mão assim, ó, bem forte. Pra depois ficar bem certinho o formato, tá? Isso vocês vão fazer com tudo, com todas as partes pontilhadas.
Ó, depois que eu dobrei, apertei todas as partes, ele vai ficar assim, ó. Qual que é a terceira parte agora? A gente vai colar. A cola, nós só vamos passar nessas partes aqui, ó. Deixa eu trazer bem pertinho da câmera aqui, ó. Que é onde tem vários risquinhos, olha. A gente só vai colar aqui. Então, na verdade, ó, eles... Depois de colado... Primeiro, vocês podem juntar essas duas partes aqui, ó. Que ele vai ficar assim. E por último, colar as bases aqui, ó. Essa e essa. Ele tem que ficar assim, ó. Tá? Eu vou colar aqui, ó. Só onde tem esses risquinhos pretos, ó. Só nessas pontinhas que eu vou passar cola, tá? Ó, passei cola, tá? Tem cola em todas as partes. Vou colar aqui pra vocês acompanharem certinho. Então, primeiro que eu vou colar, ó, é essa ponta nessa aqui, ó. Assim, ó. Tá? Por último, eu vou dobrar esses aqui pra dentro, ó, e vou colar esse aqui, ó. Só vocês encaixarem bem devagarzinho, tá? Encosta bem devagar, que ele já, ó, já fica. Vai ficar assim, tá? E por último, ó, vocês vão abrir, vão colar essa outra base aqui, ó. Dobra aqui. E cola. Tá vendo? E ele vai ficar assim, ó. E aí ele vai virar um prisma hexagonal. Hexa de 6 lados, tá? 6 faces que nós falamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só contarem aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E aí vocês vão montar todos os outros. Depois que vocês montarem todas as figuras do anexo, os sólidos geométricos, vocês vão desenhar como é que ficou cada formato naquele espaço lá da página 72 do EMAI, tá bom? Em seguida, nós vamos utilizar nosso livro de matemática, que nós também vamos continuar falando sobre esses sólidos geométricos, tá bom? Então, lá na página 79, nós vamos ter: a professora Clara pediu a seus alunos que fizessem desenhos de brinquedos e que observassem seus formatos. Veja o que Paulo e Rita desenharam. Paulo, então, desenhou uma bola de futebol, um peão, uma bola de boliche e uma lanterna. E a Rita desenhou um dominó, um jogo de monta-monta, um dado e uma caixinha de música. Então, está perguntando assim, ó: em que os brinquedos desenhados por Paulo se parecem? O que todos eles têm em comum? Observem bem, todos eles têm uma coisa em comum. E os brinquedos desenhados pela Rita, no que eles se parecem? Também, todos eles têm uma coisa que é em comum. Depois, na 2, nós temos assim, ó: muitos objetos que conhecemos têm superfícies arredondadas, como bola, por exemplo. Alguns deles se parecem com figuras geométricas que você já conhece. Os objetos abaixo se parecem com quais figuras geométricas? Vamos lembrar? Então, vamos lá. Nós temos um globo terrestre, que nós já fizemos. Lembra, não é um círculo. Qual é a figura geométrica? Temos um cone e temos uma rolha. E aí, vocês vão colocar o que cada uma parece. Depois, na página 80, nós temos cone e cilindro. Na aula seguinte, a professora Clara trouxe 2 embalagens que, empilhadas, davam a ideia de um circo montado. Olha só. Como você descreve cada uma das embalagens? A cobertura. Qual é o formato da cobertura? E qual é a parte de baixo do circo? Qual é o formato? Vocês vão pensar e vão responder. Depois, na atividade seguinte, nós temos: a professora explicou a seus alunos que cada embalagem do cirquinho tem formato de cilindro e cone e perguntou: que outros objetos vocês conhecem com esses formatos? Responda: a professora desenhando
alguns objetos nos quadros a seguir. Então, vocês vão pensar em formatos de cilindro e cone e vão desenhar nos quadradinhos aqui, ó. Quais são esses formatos? E na página 81 nós temos outros mods. A professora Clara comentou que outros objetos que conhecemos têm superfícies planas como o dado. Vamos lembrar os nomes das figuras geométricas que se parecem com os objetos mostrados abaixo. O dado, qual é? A figura. Isso aqui é uma vela, tá, gente? E um tijolo. Depois nós temos, ó, em seguida pediu aos seus alunos que pegassem objetos e os pressionassem em massas de modelar, deixando uma marca, como um carimbo. Observe cada um dos sólidos mostrados abaixo e desenhe uma marca que pode ser deixada na massa de modelar. O cubo, se eu pegar ele e carimbar, qual é o formato que eu vou ter? Vou ter um formato de quadrado, certo? E a pirâmide, qual formato que eu vou ter? Lembrando que aqui eu consigo 2 formatos, hein? E no C, nós temos um paralelepípedo, temos 3 formatos diferentes que nós podemos conseguir. Quais são eles? E vocês vão desenhar. Por hoje é só, meus queridos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar mensagem para as professoras, tá? Que nós estaremos respondendo, mas assistindo o vídeo bem certinho, seguindo passo a passo, vocês vão conseguir fazer tudo, tá bom? Um beijo, meus lindos, e até a próxima aula.